Olá, turma do 9º ano. Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 13 e nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da matéria, ok? Nas aulas anteriores começamos a estudar sobre matéria, estados físicos da matéria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre de que é feito a matéria. Lembrando, né? Matéria ou material é tudo aquilo à nossa volta. Praticamente tudo à nossa volta é matéria. O ar, a caneta, a mesa, nosso corpo, o caderno, tudo isso são exemplos de matéria. Mas de que é feita a matéria? Né? A matéria, na verdade, ela é constituída por partículas extremamente minúsculas chamadas átomos. O átomo é a menor partícula, né, capaz de identificar um elemento químico. Então, por exemplo, o oxigênio é um elemento químico. A menor partícula capaz de identificar esse elemento químico é o átomo do oxigênio, né? O estudo do átomo, ele é muito antigo. Ele se iniciou ainda na Grécia Antiga, com um filósofo chamado Leucipo e um discípulo dele, né, um auxiliar chamado Demócrito. Só que para eles, naquela época, o átomo era o menor componente de toda a matéria existente. Isso ainda, né, é o que nós sabemos. Só que eles acreditavam que o átomo não poderia ser dividido. Ou seja, eles acreditavam que o átomo era a menor parte da matéria, mas que ele era indivisível. Hoje, sabe-se que o átomo é divisível. Inclusive, sabe-se que no interior do átomo existem partículas ainda menores, chamadas partículas subatômicas, né? E essas partículas, inclusive, elas têm cargas elétricas, que a gente vai ver depois. Então, o átomo, ou melhor, os átomos que compõem todas as coisas, ou todos os tipos de matéria, eles têm o mesmo formato. Ou seja, eles têm a mesma constituição. Então, todos eles têm um núcleo, que é uma parte central, onde ficam algumas partículas subatômicas, e eles têm uma outra região, uma outra parte, chamada eletrosfera, que é onde também ficam algumas partículas, tá? Então, na região central do átomo, que é o núcleo, eu tenho duas partículas. Uma partícula é chamada de próton, né? E essa partícula tem carga elétrica positiva. E a outra partícula é chamada de nêutron, ou nêutrons. E ela tem carga elétrica neutra, zero. Já na outra região, na outra parte do átomo, que é a região chamada eletrosfera, eu tenho as partículas que têm carga elétrica negativa, chamadas elétrons. O interessante é que os elétrons, eles ficam girando em torno do núcleo. Então, a eletrosfera, ela não é imóvel, né? Ela fica girando em torno do núcleo. Então, aqui eu tenho um esquema de um átomo, uma representação gráfica, vamos assim dizer, de um átomo, né? Então, com isso, hoje sabe-se que, diferente do que os filósofos antigos pensavam lá na Grécia Antiga, o átomo, ele é divisível, né? Então, com essa divisão do átomo, foi possível perceber e identificar que, apesar de ser extremamente minúsculo, no seu interior ainda assim existem algumas partículas, que nós chamamos de partículas subatômicas, tá? Então, essas partículas, elas têm carga elétricas e elas ficam concentradas em duas regiões dentro do átomo, no núcleo e na eletrosfera, ok? Então, por hoje é só. Na próxima aula, nós vou dar sequência com vocês, melhor dizendo, sobre o estudo do átomo. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os prótons, os elétrons e os nêutrons, tá? Falar um pouquinho sobre a importância dessas partículas subatômicas na constituição, na identificação da matéria, de um elemento químico, por exemplo. Tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Espero que tenham compreendido o conteúdo e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar lá no grupo do WhatsApp no horário de atendimento. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.